Você acha que perdeu porque ele se afastou primeiro? Mas e se a verdade for exatamente o contrário? E se ele só teve esse poder porque você ficou? Porque insistiu? Porque segurou firme quando já não tinha mais porquê? Carl Jung dizia que quem não sabe se retirar no tempo certo entrega o próprio valor em silêncio. E talvez seja isso que tenha acontecido com você. Você confundiu resistência com amor. Confundiu insistência com coragem. E ficou, mesmo quando tudo em você já queria ir. A verdade é que quem se afasta primeiro não desiste, se preserva, não foge, se escolhe. E enquanto você se doava cada vez mais tentando fazer dar certo, ele só se distanciava, sabendo que você continuaria ali. Você entregou tudo e, no fim, sentiu que perdeu. Mas não perdeu porque ele foi embora. Perdeu porque ficou tempo demais em um lugar que não te via mais. Talvez o verdadeiro erro foi não ter ido primeiro. Você acha que o poder está em quem fica, em quem tenta mais, em quem aguenta tudo calada. Mas isso não é amor, é autoabandono. Jung dizia que o inconsciente repete padrões até que a consciência os quebre. E talvez você esteja repetindo a mesma lógica que aprendeu lá atrás, de que, para ser amada, precisa suportar, precisa aguentar tudo, precisa merecer o amor. Mas o amor verdadeiro não é algo que se conquista se anulando, é algo que se constrói com presença, reciprocidade e verdade. E se você precisa abrir mão de si mesma para manter alguém por perto, isso não é amor. É dependência afetiva disfarçada de entrega. Afirmação: quem se escolhe antes de ser descartada nunca perde. Você só se sentiu descartável porque se manteve disponível demais. E agora percebe que talvez o erro não tenha sido ele ir, mas você ter demorado tanto para ir também. Você ficou, mesmo depois de ser ignorada, mesmo depois de perceber que era sempre você, tentando, puxando, salvando. E agora se pergunta por que ele tinha tanto controle. A resposta é simples: porque você deixou. Jung dizia que quem tem medo de se afastar entrega a alma ao outro. E talvez esse medo tenha te feito implorar por sinais onde só havia silêncio. Esperar por migalhas como se fossem provas de amor. Você queria ser percebida. Mas o problema é que quem precisa ser sentida para existir sempre vai depender da ausência do outro para se reconhecer. Afirmação: quem se doa inteira para quem só aparece pela metade, inevitavelmente vai se sentir pequena. Você não era pequena, mas a forma como ele te tratava fazia você se encolher. E enquanto você se encolhia tentando caber, ele crescia na própria ausência, confortável no teu esforço. E agora, você começa a ver. Ele não mudou. Você que finalmente enxergou. A verdade estava sempre ali, nos silêncios, nos atrasos, nas promessas quebradas e nos gestos que te deixavam confusa. Mas você escolheu não ver, porque admitir doía, porque encarar significava aceitar que ele não era quem você queria que ele fosse. Jung dizia que a dor da consciência é o primeiro passo da cura. E agora, a dor que você sente é a de finalmente enxergar. Não que ele tenha mudado, ele sempre foi assim, mas você estava cega pela necessidade de ser amada. Afirmação: quando o amor vira esforço unilateral, o que resta é sobrevivência emocional. Você passou tempo demais sobrevivendo, se adaptando ao pouco, se convencendo de que estava tudo bem, quando no fundo você chorava para não implodir. Agora você vê, e ver é o que muda tudo. Porque uma vez que você enxerga, não tem mais como se esconder atrás das desculpas dele. Você não precisa de mais uma decepção para entender. Você precisa só de coragem para aceitar o que já sabe. Você começa a se perguntar: como eu aguentei tanto? Por que aceitei tão pouco? E mesmo sem todas as respostas, algo dentro de você muda. Porque a dor, quando é olhada de frente, vira clareza, e clareza vira força.
Jung dizia que a consciência é uma ferida que dói antes de curar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Você está sangrando por dentro, mas é a primeira vez que não tenta esconder. Não tenta fugir. Não inventa desculpas para justificar o que nunca fez sentido. Afirmação: a dor que você sente agora não é fraqueza, é liberdade nascendo por dentro. Você finalmente entendeu que não era sobre fazer mais, era sobre parar. Parar de tentar, parar de correr atrás, parar de se diminuir para caber em alguém que nunca quis enxergar você por inteiro. E nesse momento, você começa a voltar para si, não toda de uma vez, mas em pedaços firmes e conscientes. Você não quer mais provar nada, nem para ele, nem para ninguém, porque agora entende. Quem não te viu quando você se doou inteira, também não vai te enxergar quando você se esgotar tentando. Jung dizia que o limite saudável nasce quando a dor se transforma em auto-amor. E é isso que começa a acontecer. Você para de esperar uma mensagem, para de analisar respostas frias, para de se sabotar tentando parecer fina enquanto sangra por dentro. Afirmação: quem te ignora quando você oferece amor, não merece lugar quando você descobre o próprio valor. A dor ainda está aí, mas agora ela tem nome, ela tem forma, e mais do que isso, ela tem fim. Porque você está, enfim, se levantando. Você para de procurar quem sumiu e começa a encontrar quem ficou, você mesma. E pela primeira vez em muito tempo, isso parece suficiente. Você percebe que não precisa de resposta, precisa de paz. E é por isso que começa a soltar. Não porque superou completamente, mas porque entendeu que continuar esperando te adoece. Jung dizia que aquilo que você não solta te prende, e aquilo que você solta te revela. Agora você está se revelando, a mulher que existe depois do abandono, depois da entrega ignorada, depois da versão que implorava por migalhas de atenção. Afirmação: o dia em que você parar de insistir será o mesmo dia em que vai começar a se encontrar. Você acorda mais leve, não porque ele te procurou, mas porque você não procurou ele. Você olha suas mensagens e sente alívio por não ter enviado aquele texto, por não ter se humilhado de novo, por ter resistido à tentação de se apagar mais uma vez. Você começa a existir longe do que te confundia, e esse lugar novo assusta, mas ao mesmo tempo te devolve a vida que você esqueceu que tinha. O silêncio agora tem outro som. Não é mais o barulho da ausência dele, é a presença de você mesma. Você começa a perceber que não precisa mais que ele diga nada, porque o que ele não disse, já disse tudo. Jung dizia que a ausência de palavras revela o que o ego tenta esconder. E agora você não precisa mais de explicações. O que você precisava era da coragem de não se trair tentando ser lembrada. Afirmação: a mulher que aprende a se escutar nunca mais implora para ser ouvida. Você está aprendendo a se escutar, a respeitar o nó na garganta que sempre apareceu antes das decepções, a confiar na intuição que te avisou desde o começo. Você só não queria ver, mas agora vê, com clareza, com dor, com maturidade. Ele não mudou, você que finalmente enxergou. E nesse novo olhar, tudo muda. Os gestos, os limites, os desejos. Agora você não quer mais ser lembrada, quer ser sentida por você. E isso muda tudo. Você não escolhe mais com carência, escolhe com consciência. E essa diferença muda tudo, porque agora você não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinha. Você sabe que a pior solidão é estar acompanhada e continuar se sentindo invisível. Jung dizia que a consciência modifica o campo emocional e, com isso, muda o destino. E você está mudando de dentro para fora, de maneira silenciosa, firme e irreversível. Afirmação: quando você se vê por inteiro, não aceita mais metades de ninguém.
Você não quer mais quem responde quando dá, nem quem aparece quando sente sua falta, mas some quando sente seu valor. Você quer presença, quer profundidade, quer verdade, e não importa quanto tempo leve. Você não vai mais se colocar no lugar de quem espera, porque agora você não espera mais ser escolhida. Você escolhe, e isso assusta quem antes tinha controle sobre a sua insegurança, porque hoje nem ele sabe mais quem você se tornou. Você começa a se reconstruir em silêncio, não como quem corre para mostrar que está bem, mas como quem aprendeu a se escutar. Cada decisão agora carrega respeito. Cada passo é dado sem pressa, sem prova, sem medo de perder quem nunca foi de verdade. Jung dizia que o eu real nasce quando o ego para de mendigar aprovação. E agora você não quer mais provar nada. Você quer se sentir inteira. Afirmação. A mulher que se cura, assusta, porque não se explica, não implora e não aceita menos do que merece. Essa mulher está nascendo aí dentro, nos nãos que você aprende a dizer, nas mensagens que você deixa no vácuo, nos convites que você recusa, porque não quer mais se colocar onde já foi desvalorizada. Você começa a se olhar no espelho diferente. Não é vaidade, é presença. É a sensação de estar voltando para casa depois de ter se perdido por alguém que não sabia te receber. E agora você se recebe. E isso é só o começo. Você começa mais a enxergar o que antes ignorava, que sempre foi valiosa. Só estava tentando provar isso para quem não tinha profundidade para te perceber. Agora você não quer mais ser percebida. Quer ser sentida. Quer ser respeitada. E, acima de tudo, quer ser honesta com o que sente. Jung dizia que a verdade interior é o ponto de partida para qualquer transformação real. E sua verdade, agora, é outra. Você não precisa mais fingir que tá tudo bem, nem esconder o quanto doeu. Você só não vai mais se afundar nisso. Afirmação. Quando a dor vira clareza, você não se permite mais voltar para onde se perdeu. E a clareza que você tem agora é simples. Ele não era o amor da sua vida. Ele era o reflexo da parte sua que ainda achava que precisava ser escolhida para se sentir inteira. Mas hoje, você se escolhe. E essa escolha muda sua postura, sua energia, seus limites. Agora você não se abaixa mais para caber. Quem quiser andar ao seu lado vai ter que vir na mesma altura de consciência. Agora você não quer mais um amor que te tire o fôlego. Quer um que te devolva o ar, que te acalme, que não te faça questionar o tempo todo se está sendo suficiente. Jung dizia que o amor consciente é aquele que não precisa do outro para existir, mas escolhe estar com o outro, mesmo assim. E é isso que você quer agora. Escolha, não jogo. Presença, não sumiço. Alguém que fique porque quer, não porque tem medo de te perder. Afirmação. Depois que você descobre a paz, qualquer relação que gere ansiedade vira ruído. Você já viveu demais debaixo do medo de ser esquecida, de não ser boa o suficiente, de estar sempre um passo atrás na entrega. Mas agora, a balança virou, porque você parou de pesar os outros mais do que pesa a si mesma. E quando você se torna seu próprio porto seguro, ninguém mais consegue te desestabilizar com silêncio, com ausência, com desdém. Você parou de aceitar o mínimo, porque finalmente entendeu o quanto sempre mereceu mais. Você percebe que o silêncio que antes doía, agora protege. Não é mais ausência, é presença de si, porque não é sobre calar esperando ser sentida. É sobre se retirar sabendo que não precisa mais se explicar. Jung dizia que quando a alma está pronta, o afastamento deixa de ser fuga e vira escolha. E foi isso que mudou. Antes, você se calava esperando ser procurada. Agora você se cala porque entendeu que sua energia é sagrada. Afirmação. A mulher que aprende a ir embora no tempo certo nunca mais volta para o que implorava para ser vista.
Você não precisa mais ensaiar discursos. Não precisa mais imaginar cenários onde ele te valoriza. Você só observa e age. Se ele se afasta, você entende. Mas se você se afasta, é definitivo. Porque agora quem dá o passo primeiro é você. Não por orgulho, mas por sabedoria. Você não quer vencer uma disputa, quer vencer o ciclo. E o ciclo termina quando você escolhe sair antes de ser empurrada. Você não quer mais estar onde precisa se convencer de que está tudo bem. Quer estar onde sua paz não precise ser sacrificada para manter alguém por perto. E agora, entende? Quem se afasta primeiro nem sempre desiste. Às vezes, apenas se respeita mais. Jung dizia que a verdadeira coragem era sair do que te destrói, mesmo quando o coração ainda quer ficar. E essa é a sua coragem agora. Você vai embora mesmo sentindo, mesmo lembrando, mesmo ainda amando. Afirmação: quem tem a coragem de partir, conquista um tipo de poder que ninguém pode tirar. O poder de não se trair. Você pode até sentir saudade, mas prefere a saudade da presença dele do que a dor de continuar se perdendo por alguém que já não te via mais. Hoje, você não implora, você não justifica, você não recua, você vai, com calma, com consciência, com a certeza de que dessa vez, quem se afastou primeiro foi você. Mas não por desistência, foi por amor próprio. Você não precisa mais que ele reconheça nada, nem que volte, nem que diga que se arrependeu, porque agora a única validação que importa é a que você mesma se dá. Jung dizia que o verdadeiro poder surge quando você deixa de reagir ao outro e começa a responder a si mesma. E é isso que está acontecendo. Você responde à sua dor com respeito, responde à saudade com limite, responde à ausência com presença. Afirmação: a mulher que se tem de volta já não precisa mais ser lembrada por ninguém. Ele pode até sentir sua falta, pode até aparecer, dizer que pensou em você, que se deu conta, mas você já não está mais ali. Porque agora, quem se enxerga de verdade não aceita mais ser invisível. O ciclo se rompe quando você entende que não perdeu. Você apenas foi embora antes que aquilo te quebrasse mais uma vez. E talvez ele nunca entenda isso. Mas tudo bem. Você não precisa mais que ele entenda, porque você entendeu. Você não se afastou para ensinar uma lição. Você se afastou porque entendeu que se continuasse ali, ia continuar se perdendo. E agora que foi embora de verdade, por dentro, você se reencontrou. Jung dizia que a alma só encontra paz quando para de resistir à verdade. E a sua verdade agora é clara. Você não precisa mais lutar por lugar onde não é acolhida. Você não quer mais ser sentida na ausência. Quer ser respeitada na presença. Se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários a frase que mais te atravessou. Às vezes, escrever é o primeiro passo para se libertar de vez. Tem muita gente vivendo em silêncio o que você acabou de transformar em consciência. Você se afastou primeiro e nesse movimento voltou para si.